funcionando. Então, Uhum. uma pergunta, né, que acho que qualquer novato faz é: ok, posso montar meu aquário, instalar o filtro e já colocar meus peixes? Eu comprei um filtro que já tem tudo lá dentro, então eu já posso tacar peixe lá dentro? Olha, eu vou fazer uma analogia aqui, tá? É, eu quero que vocês imaginem o tamanho da indústria de aquarismo do planeta Terra. São diversas empresas que investem muito dinheiro e toda empresa sabe que o aquarista ele é ansioso. Então, hoje, devido a toda essa tecnologia que é empregada, né, no ramo, hoje a gente consegue, de alguma forma, já montar o aquário e em algumas horas, não imediatamente, porque a gente tem algumas coisas que acontecem ali, como estabilização de temperatura, mas existem produtos hoje que a gente consegue, em 3, 4 horas, já começar a colocar os primeiros animais. Porque são produtos biológicos com altíssima carga bacteriana, que exige, na verdade, que você coloque os bichos, porque essas bactérias elas precisam de uma fonte de energia. E essa fonte de energia ela vem através dos animais. Então um produto que eu trabalhei por muito tempo foram os produtos da Prodibio, tá? Então a Prodibio que tem o Biodigest, que é muito famoso, Stop Amo. A Prodibio ela tem um formato de iniciação de aquário, que é o Startup, né? Como que funciona o Startup? Você dá uma carga bacteriana gigante para o aquário, junto com o Stop Amo, que é o neutralizador natural de amônia, e em 4 horas você já consegue colocar um quarto dos peixes que cabem naquele aquário. Então, 25% da população que cabe naquele aquário você já inicia no aquário. É claro que a gente vai segurar alguma e prestar atenção. Por isso que os testes são extremamente necessários para a gente acompanhar esse processo, com trocas parciais e também com adição de novos produtos, né, durante uma semana depois 15 dias. Então é importante a gente acompanhar. Quanto mais ansioso é o aquarista, mais produtos esse aquarista ele vai precisar utilizar, porque existe a possibilidade, só que você vai ter que usar essa possibilidade adquirindo novos produtos para fazer o negócio acontecer e não deixar ninguém sofrendo lá, e acompanhar com os testes, que é muito importante para saber como estão os parâmetros. Eu fiz muitos aquários utilizando esse processo do startup da Prodibio, funciona absurdamente bem. A gente tem um feedback, né, a Aquática ela tem um feedback extremamente positivo em relação à utilização dos produtos. E, cara, é tecnologia. A gente tá com a tecnologia até no aquarismo, então dá para fazer sim. Não, eu diria que a gente está com a tecnologia principalmente no aquarismo, que você começa a ver hoje o que tem de automação já envolvendo aquários, ainda mais Nossa, quando você vai para aquários de grande porte, é coisa. A gente está muito longe já da história do balde, né? até tem esse produto que eu peguei aqui, que é do Dr. Team, tá? Eu estava conversando com o importador desse produto. Esse cara que desenvolveu esse produto, ele é simplesmente um cara que ele descobriu um tipo de bactéria que faz parte do processo que a gente, do processo de ciclo do nitrogênio que acontece naturalmente nos aquários, tá? Eu não lembro qual bactéria, não sei se foi agora me fugiu o nome, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho, eu falo para vocês. Então, hoje a gente tem produtos incríveis que dá que facilita a vida do aquarista, tá? Isso é muito importante. Lá no canal da Aquática vocês podem acompanhar, né, alguns vídeos que eu fiz lá, que a gente montou o aquário, colocou o peixe, e depois, uma semana depois, mostrou como que o aquário estava, fez as primeiras manutenções, e o negócio realmente funciona. Então, estudar, ver como o negócio realmente funciona, acompanhar, que é muito importante, fazer esse acompanhamento, que às vezes pode acontecer de subir um pouquinho a amônia, subir um pouquinho o nitrito, a gente vai ter que fazer uma troquinha parcial, entrar um pouquinho mais com o produto, fazer esse acompanhamento que geralmente dá muito certo.
Não, perfeito, perfeito. Ó, tem a dona Vera Lúcia tá falando: "Oi Fê, tô aqui". Oi, mãe. Tudo bem, dona Vera Lúcia? Vamos Essa é lá, minha mas maior fã. com razão, e com razão. Eu acho que, as mães, assim, quando a mãe é fã, tá perfeito, porque a mãe é aquela que tiver que dar bronca também vai dar bronca. Ah, ela Então se dá, a viu? mãe virar fã, tá no caminho certo. Ela dá, ela não poupa não. Ó, filho, se apresenta melhor, põe uma roupa melhor, faz a barba, tira o Põe uma bigode. camisa. Ela falou pra mim, tira o bigode. Eu tava com um É, bigode tão bonito, justíssimo. pô. Não, gente, dá uma olhada depois no Insta, porque o bigode estava estiloso mesmo. Foi até a primeira coisa que eu falei pra ele, antes de live, antes de qualquer coisa: "Pô, cara, bigode estiloso esse". Mas vamos lá, só pegando ainda um pouco o tema aí da instalação do filtro, tudo, eu acho que e até em lives passadas e quando a gente olha aí luminária, sistemas de filtragem, tudo, quanto mais dinheiro você tiver disponível para estar colocando realmente no aquário, maior controle, maior facilidade você vai ter na manutenção, né. Sim, Agora, quando a gente olha aí também a distribuição de renda nacional, tudo, tem muita gente que entrou no aquarismo, mas também não dispõe ali de grandes capitais para, por exemplo, eu vou pegar uma Prodibio que não é tão cara, eu acabei usando, o Felipe ele me catequizou quando eu estava num evento lá, falou tão bem da Prodibio que eu comprei e fez jus, entendeu? Deu super certo, o aquário ciclou assim muito rápido. Mas o que que a pessoa precisa esperar, supondo que ela não use nenhum aditivo, nenhum acelerador? O que então que vamos lá. ela o que que ela precisa acompanhar para ela saber que está no momento de colocar o peixe? Primeira coisa, se você vai montar o aquário, cara, não se importa. Opa, só chegou uma ligação aqui. Não se importa em gastar muito dinheiro. O importante é montar um aquário. Se o dinheiro que você tem é para você comprar os vidros e um pouquinho de silicone, monta. Se é o dinheiro que você tem é para comprar uma bombinha, uma garrafa PET e colocar as mídias biológicas, o sistema de filtragem, fazer um do it yourself, faça. Existem muitos canais. O aquário turbinado também já está com diversas coisas. Aí eu estava dando uma olhada no canal aqui do Mark. Ele tem muita informação bacana de como que as coisas realmente funcionam. Não se atente a, poxa, eu preciso comprar um filtro da Errai, eu preciso comprar um Max. Não. Faça com o que você tem na mão. Tá? É claro que com o que a gente tem de tecnologia, as coisas vão facilitar muito a nossa vida. Se você quer fazer um aquário plantado e quer fazer com humus de minhoca, faça. Não precisa comprar substratos caros. O importante é fazer, pôr a mão na massa e aprender como que o negócio realmente funciona. O que a gente tem que entender sobre ciclagem de aquário é que o ciclo do nitrogênio, que vai acontecer naturalmente no nosso aquário, ele tem um tempo para isso, para se organizar. Tá? Então ele demora em torno aí de 45 dias para ele estar completamente estável em aquários de água doce. Aquário de água salgada ele costuma ser um pouquinho mais demorado por causa do pH da água do aquário de água salgada, que as bactérias que fazem parte do ciclo nitrogênio não gostam muito. Então elas ficam um pouquinho mais lentas. Mas no aquário de água doce, em aquários com pH entre 6,5 e 7,5, a gente está no potencial máximo dessas bactérias. Então elas começam a se replicar. Então de uma a gente tem duas, de duas a gente tem quatro, de quatro a gente tem oito, e daí por diante a gente tem bilhões e bilhões de bactérias. Essas bactérias elas precisam de uma fonte de energia. Então não adianta eu montar um aquário, ligar a luz, colocar ali o meu hardscape, os meus enfeites, deixar 30, 40 dias o aquário ligado, o filtro funcionando, olhando para ele, esperando os dias passar. Daqui 45 dias eu vou colocar o meu primeiro peixe. É onde o negócio vai começar. Na hora que você coloca a energia no seu aquário, que é o peixe, que ele tem toda ali a parte de fezes dele, que vai funcionar como energia para essas bactérias. Então, em 45 dias não aconteceu absolutamente nada. Tudo aquela partículas orgânicas que tinham no aquário foram decompostas por alguns grupos de bactérias, não muitos, mas na hora que isso acabou, o número de bactérias diminuiu, então a coisa ficou. Então, nesse processo de ciclagem, a gente precisa entender que a gente precisa alimentar essas bactérias. Como que eu vou fazer isso? É a grande pergunta. Eu posso fazer isso colocando um peixinho, eu posso fazer isso com ração,
eu posso fazer isso com um pedacinho de camarão morto, eu posso fazer isso de diversas formas, com produtos e tudo mais. Mas eu tenho que dar energia para essas minhas bactérias. Tem muita gente que cicla aquário com amoníaco, não é o meu jeito predileto de fazer ciclagem de aquário, porque ele não dá o orgânico, né? Ele não dá a fibra bruta do negócio. Então, ele não entope poros de cerâmica, ele não... Eu acredito, tá? Isso aí a gente sempre brinca lá na aquática, né? Põe o selo do Felipe. Então, dentro desse processo, eu quero esperar os 30 Só dias. desculpa te interromper, mas até porque amoníaco não é das substâncias mais seguras de você ficar utilizando em Exatamente, casa, né, então vamos com exatamente, cuidado, gente. exatamente. Então, dentro desse processo, eu preciso fornecer essa energia para as minhas bactérias, porque elas vão estar crescendo. Se eu vou fazer isso com um pouquinho de ração, se eu vou colocar um peixinho lá e acompanhar com os meus testes, é importante que esse processo ele seja feito. A partir do momento que você colocou a sua fauna lá, você vai ter um número de bactérias que vai dar conta dessa fauna que você tem. Sempre que você for adicionar mais algum animal nesse seu aquário, essas bactérias elas vão continuar se proliferando para dar conta dessa massa que está entrando no meu aquário nova. Então, a gente vai ter um período, geralmente de 24 horas, que é um tempo que uma bactéria que faz parte do ciclo nitrogênio, ela demora para ela dividir, né, para ela multiplicar. Então, dentro dessas 24 horas é o meu período mais complicado, porque é onde eu posso ter alterações de parâmetro. Então, sempre que eu colocar peixes no meu aquário, eu vou ter períodos de complicação, porque a minha massa aumentou e a minha quantidade de bactérias ali, ela é suficiente para os animais que eu tenho. A partir do momento que eu coloquei mais um bichinho, ela precisa replicar. Então, acompanhar, gente, eu sempre falo, a gente sempre repete nos vídeos da aquática, né? Ainda tem muito vídeo meu ali para aparecer, acredito, né? Que a aquática ela vai continuar colocando esses vídeos, mas a gente sempre fala, teste é primordial, não importa a marca, seja ele teste nacional, seja ele teste importado, faça testes. Não tenha só os testes dentro de casa, que isso daí não dá resultado. Tem que botar ele para funcionar. Pega, faz um teste pH, faz o teste de reserva alcalina, faz um teste de dureza total, um teste de amônia, um teste de nitrito, para saber se os parâmetros ali eles estão corretos. Isso aí tem que ser prazeroso para o aquarista. Tem que ser uma coisa que traga prazer, é uma manutenção normal. Então, prestar bastante atenção dentro desses 45 dias aí iniciais, que são os mais complicados. Fiz ali o meu processo de ciclagem, deu certo, os meus testes estão todos corretos, vou começar a colocar minha fauna, manda bala. Começa com poucos animais, vai acompanhando, vai aumentando ali a quantidade de animais que você pode colocar no seu aquário, até a gente chegar no limite máximo que esse meu aquário suporta ou o meu sistema de filtragem ele suporta.